Por favor, senhor Beirute, seu nome completo? Raimundo Nonato Beirute. Beirute. O senhor é brasileiro? O seu estado Sou civil? brasileiro, natural do estado do Acre. O seu estado civil, como é? Eu tenho uma companheira há 15 anos. O senhor vive em União Estável? União Estável. A sua profissão? Sou engenheiro mecânico, formado pela Universidade Federal do Pará em 1967. Tenho 43 anos de experiência trabalhando em empresas como a Caterpillar, a Komatsu, a Fiat e a Mitsubishi. Perfeito. O senhor reside onde? Seu endereço? Eu resido Avenida dos Holandeses, condomínio Palácio de Residência, Rua 1, quadra D, Casa 3, Olho d'Água. CEP 65065-180. Senhor Beirute, o senhor comumente é nomeado como perito aqui neste juízo, o que demonstra que nós temos confiança no senhor. O senhor pode, só para relatar, o senhor já mencionou, o senhor tem 42 anos de experiência com veículos de diversos tipos. Trabalhou na Fiat, trabalhou na Mitsubishi. O senhor é familiarizado com o sistema de airbag? Positivo. Não tem problema nenhum. Não tem problema? Não. O senhor é familiarizado? Isso. Tá. O senhor examinou o veículo do autor? Não examinou? E o senhor declarou, entre outras coisas, de que o airbag deveria ter sido acionado. Por que o senhor chegou a essa conclusão? Olha, para o airbag ser acionado, precisa haver um impacto frontal suficiente, com 30 graus para a direita ou para a esquerda, a partir da linha central do veículo. E o impacto foi tão violento no caso específico desse veículo, que atingiu as longarinas, inclusive causando torção nas longarinas, da parte central para a parte externa. O senhor chegou a examinar o veículo? Cheguei a examinar. O veículo não estava reparado, o autor não. E só não foi feito. A gente usa um instrumento, que inclusive analisa se o airbag deveria ter funcionado ou não, é um scanner automotivo. Mas não houve possibilidade de utilizar esse scanner, porque o sistema elétrico do veículo está totalmente destruído. Bateria, caixa de fusíveis. A gente tentou, inclusive, colocar uma outra bateria para ver se a gente conseguia instalar o scanner, mas não foi possível, porque o sistema elétrico estava todo destruído. Uhum. Então, só para entender, o dano do veículo não foi em função do airbag, né? Não. Isso aí foi abatida. Foi abatida. Foi abatida. A minha análise é se o airbag deveria funcionar ou não. Sim. Então, a batida não foi consequência do não funcionamento do airbag. Claro. Tá certo? Tá. Se o airbag tivesse funcionado nessas circunstâncias, né, teria evitado algum dano, alguma outra coisa? Não, só o choque do condutor contra o volante. Ele poderia sofrer algumas escoriações, porque quando o airbag é acionado, geralmente ele provoca algumas escoriações. Ele teria evitado o choque dele com o volante, mas não diminuiria nada em relação ao acidente, aos danos do carro. Porque o airbag ele é acionado posteriormente ao impacto. Entendi. Inclusive, o manual do veículo, ele diz que o airbag poderá causar arranhões no freio, no corpo, ferimento devido a ossos quebrados ou queimaduras ao explodir, se for acionado. É possível que se o airbag tivesse sido acionado, ele pudesse ter tido um dano maior do que teve? Não, seriam escoriações leves. Eu acho que o dano maior que ele teve, minha opinião, o choque com o volante, foi dele não estar utilizando o cinto. O senhor, na sua visão, ele não estava utilizando o cinto? Na minha visão, não.
porque o cinto evitaria o choque dele com o volante. O cinto evitaria. Evitaria. Então, se o cinto tivesse boas condições. Sim. Certo? Então, me diga uma coisa. Admitamos que o cinto tivesse ele tivesse usado o cinto, ele não teria se chocado no volante? Não. Dificilmente ele teria se chocado. O painel chegou a vir para ele? Não. Houve um deslocamento muito pequeno do painel, mas não o suficiente para isso. E ainda, então, se ele tivesse com o cinto, o acionamento do airbag seria indiferente. No caso concreto. Para ele bater, teria sido indiferente. Ele não teria sofrido. O único choque dele foi o tórax contra o volante. Ou seja, quer dizer que não foi o volante que veio até ele, foi ele que foi até o volante. Exatamente. Tá. Entendi. E o senhor chegou a comentar com ele sobre esse fato? Não. Mas como é que o senhor chegou a essa conclusão de que ele estava sem cinto? Por experiência própria, porque eu já sofri um problema idêntico. Sim. Certo? Sim. Eu já sofri. E o cinto é um meio de segurança mais efetivo que existe no veículo. Mais do que o airbag? Mais do que o airbag. O airbag é um complemento, mas o mais efetivo é o cinto. Então, o não acionamento do airbag, nesse caso, foi irrelevante. Na minha opinião, foi. Ele deveria ter funcionado em função do choque do carro, da batida. Sim. Mas, em relação ao choque dele do tórax com o volante, foi irrelevante. Ou seja, o dano que ele sofreu não foi por conta da ausência do airbag, e sim por conta da ausência do cinto. É isso? Na minha opinião, é essa. Na sua opinião. Na sua opinião, tem quantos anos de experiência? 47 anos de carteira assinada. 47 anos de carteira assinada. O senhor trabalhou em montadoras? Concessionárias. Concessionárias? Né? E quais foram as concessionárias que o senhor trabalhou? Eu trabalhei de veículo na Mitsubishi e na Fiat. E os carros da Mitsubishi tinham airbag? Todos os carros. Mesmo antes dessa obrigação, os carros da Mitsubishi já tinham. Os da Fiat também tinham airbag? Também. Tinham airbag. Menos os populares, né? Menos populares. Menos populares. Se ele tivesse cinto, nada teria acontecido. O choque dele com o volante, não. Entendi. Então, nesse caso, e o senhor, o choque foi frontal. Ele narrou para o senhor as circunstâncias do acidente, né? Não, eu li nos autos, né, que ele estava numa feira, foi desviado umas pessoas e teve um choque frontal contra um muro, certo? Um obstáculo fixo, que é mais grave. É mais grave, né? Mais grave. E pelo impacto, o senhor tem condições de avaliar essa velocidade que ele empreendia? É difícil, mas ele não devia estar muito devagar, não. Não devia, né? Não. Apesar de que esses carros hoje, modernos, essas partes frontais, capô, paralama, são projetadas para ir se deformando e diminuir a velocidade do impacto. Entendi. Tá certo. Então, o senhor, embora achasse que o airbag deveria ter disparado, não achou, o dano que ele eventualmente sofreu não foi por conta do airbag, e sim pela falta do cinto. É isso a sua conclusão? Pode passar o microfone para ele, doutor. São fotos? É isso? São, senhor. Alguma foto que não tenha relevância? Eu acho que tem fotos importantes aqui. Mas o senhor juntou muitas fotos no processo. Essas fotos estão no processo? São. Não são as mesmas que estão aí. Tá? Deixa eu... Olha aqui à frente do carro. Vou pegar aqui do... Olha os danos aqui nas longarinas.
Do interior, do habitáculo. Só o painel, ele chegou um pouquinho mais para o interior, mas muito pouco. Muito pouco. E esse Agora, muito pouco seria... Porque aqui essa travessa foi totalmente danificada. Porque o que eu observo aqui é o seguinte... Vamos ver aqui se eu pego uma foto mais significativa. Aqui o dano no volante. Ó. Esse dano no volante... Foi. Isso está nos autos, essa Tá. foto. Isso aqui é O corpo, impacto. é o corpo dele para frente. É um impacto aí com... Mas para mim é fundamental. O volante veio ou ele foi? Ele foi. Ele foi. O volante. Ele foi. Olha, pequenos danos no painel, olha aqui. Isso aqui é que parte do painel? É. Não é a parte do painel, seu Beiro. Isso aí é mais ou menos em frente onde fica o passageiro. Certo? O local do passageiro. Aqui não. Fala que por conta disso aqui que o airbag deveria ter sido. Isso. E o choque foi muito grande. Foi suficiente para ativar o acionamento do airbag. Aqui, pelo manual do proprietário, né, a localização para acionar o airbag seria isso aqui, né? Isso. Se eu teria aqui, a partir dessa linha central, eu teria 30 graus para cada lado. 30 graus. E foi justamente... Foi, se eu ver aqui a prova disso, é que atingiu a longarina, que é a longarina que está dentro dos 30 graus. Entendi. Certo? Entendi. Aqui ele diz o seguinte, que no manual, o sistema de airbag não será ativado em uma colisão frontal de menor gravidade em que o cinto de segurança será suficiente para proteger os passageiros. As colisões podem ser laterais, na parte traseira do veículo, encapotagem, derrapagem e outras situações de grave fragmentação frontal. É importante enfatizar que a velocidade do veículo e a desaceleração imposta aos ocupantes são os fatores determinantes para o acionamento do airbag. É o que eles chamam de pulso de colisão. Pulso de colisão é o impacto suficiente para acionar o airbag, certo? E pelas fotografias do veículo, com certeza esse pulso de colisão foi atingido. Entendi. Tá bom. Doutor, por favor. Sem perguntas, Excelência. Doutor, por favor. Bom dia. Queria inicialmente só confirmar que não, se houve algum tipo o uso do scanner em relação para analisar a questão do airbag. Não, era impossível utilizar o scanner em virtude do sistema elétrico do veículo estar totalmente danificado. Certo. E sem o scanner é possível detectar se houve ou não problema se houve falha ou não, no caso no acionamento, sem o scanner apenas a olho nu? Olha, pelas consequências do acidente, a gente chegou à conclusão que o sistema de airbag teria algum defeito, senão ele teria que ter funcionado. Ok. Só mais uma pergunta. Tecnicamente, como o senhor verificou o veículo, dá para o senhor determinar qual foi o ângulo do impacto? Olha, o impacto foi quase que frontal, só um pouquinho mais para o lado esquerdo do veículo. Certo. O lado esquerdo é o lado dos 30 graus. O lado esquerdo é o lado do motorista, isso? Do lado esquerdo é o lado do motorista. Dentro dos 30 graus em relação à linha central do veículo. Outra situação, podendo ser repetitivo, mas eu creio que seja importante para como foi lido
pelo magistrado em relação, e o senhor também falou que o fato dele, se estivesse usando o cinto, que o senhor, pela sua experiência, verificou que ele não estava, e no manual diz que em casos que o cinto é suficiente para evitar o problema, o airbag não é necessário ele ser acionado, porque pode até inclusive causar efeitos diversos do que ele é programado para ter. Então, essa divergência, como o senhor pode me explicar? Porque o senhor informou que se ele estivesse usando o cinto, tanto é que o contato foi ele foi em direção ao volante, não o contrário. Como que o senhor pode me explicar essa divergência em relação ao que está no manual? Olha, eu já vi casos que a pessoa com cinto e o airbag funciona. E o airbag é acionado por um sensor. Aquele sensor, na hora que é atingido, tanto se você faz estar de cinto como não, ele aciona o airbag. Certo? Excelência, eu estou satisfeito. Pode ser.